E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e estamos aí novamente com a nossa aula. E hoje nós vamos falar aí sobre uma questão bem importante, que é o gênero conto. Nós temos aí falado sobre alguns textos, tipos de textos diferentes, e hoje nós iniciaremos falando aí sobre essa questão das histórias, das narrativas que nos são contadas. Se eu perguntasse a vocês se você gosta de ouvir histórias, com certeza você iria dizer que sim, né? Contar histórias também, tem algumas pessoas que têm a arte de contar histórias, mas principalmente você ouvir, você ver também, né, pela questão do visual, essas histórias, ela é muito importante aí para a questão da nossa oralidade. Para a língua portuguesa, essa leitura aí de contos, você estar inteirado aí com essa questão dessa leitura, é importantíssimo, pois através dessa leitura nós podemos aí verificar a questão da transição dos personagens que estão nessas histórias, como que o narrador ele se porta ali para colocar essa impressão sobre a história, o tempo que se passa, o ambiente em que acontece, os elementos narrativos necessários aí para a construção dessa história. Então, nós vamos falar sobre tudo isso aí nessas próximas aulas. Hoje eu gostaria de iniciar com vocês com o conto do Moacir Scliar. O Moacir Scliar é um escritor brasileiro que ele tem vários contos publicados. E esse conto aqui, que é o Bruxas que Não Existem, é um conto bem famoso dele, e ele tem uma história bem interessante. E eu gostaria então que nós passássemos a ler para que depois nós pudéssemos trabalhar esse texto. Então, diz assim: quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona, que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia, era muito feia, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas, e quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa! Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa, o que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com um cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Naquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria.
Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva, mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em hospital, confia em mim. Dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com eles e com seu cinto de pano improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até a minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Vejam que esse conto do Moacir Scliar, ele fala aí sobre uma questão que muitas vezes, né, quando somos crianças, ele tem essa relação aí de imaginarmos coisas ou de criarmos situações, ou seja, ele traz aí nesse conto algo que é bem verossímil, algo que é bem próximo da nossa realidade. Então, ali ele fala desse menino, né, que está aí narrando esse conto, no caso, esse personagem, falando aí dessa questão da vivência dele com esses outros amigos, né, de infância e desse período aí em que eles tinham essa Ana Custódio, que era uma outra personagem, como sendo uma bruxa. Ele até ali coloca algumas descrições sobre esta mulher, falando que ela era muito feia, que tinha um aspecto de bruxa, né? Daquelas que nós conhecemos dos desenhos, das histórias. E ele via nessa Ana Custódio esse mesmo visual. Tanto é que esses meninos resolveram aí pregar uma peça nessa Ana Custódio, né? Porque eles achavam que fazer essa brincadeira tudo bem, né? E foram então fazer essa brincadeira. Só que deu errado a brincadeira, né? O nosso personagem, o narrador, ele vai falar então que nessa fuga, quando a Ana Custódio vem, né, a bruxa vem atrás deles, ele, por ser, né, gordinho, não conseguir correr muito, ele acaba ficando para trás e ele tem aí o infortúnio, né, um acidente acontece em que ele machuca a sua perna. E aí as coisas modificam, né? Então, esse conto é um conto maravilhoso, ele ensina, ele traz aí uma lição de moral muito grande para nós. Quando nós lemos com muita atenção, percebemos os detalhes que o autor coloca em relação tanto à infância dele, a questão da percepção que ele tem em relação a essa personagem e ao final, quando ele chega ali a conclusão de que aquilo que ele tinha como percepção estava totalmente errado. Então, esse conto aí, como todos os outros contos que nós lemos, ele traz aí elementos importantíssimos na sua constituição, né? Nós falamos de elementos narrativos. Nós temos 5 tipos de elementos narrativos. Nós temos então o narrador, né, que é aquele que conta a história, não é o autor do conto. O autor do conto é o Moacir Scliar, mas nós temos aí um narrador, que é a voz aí dessa história, que está contando como a história acontece. Nós temos os personagens, nós temos personagens principais, personagens secundários, aí você tem o personagem narrador, que é esse que aparece o tempo todo na história, e nós temos também a Ana Custódio, que é importantíssima, porque desde o primeiro momento o narrador começa a falar sobre a Ana Custódio, né?
O tempo, né, em que acontece isso, você vê que é uma percepção da infância de alguém, ele lembra aí desse fato, então esse tempo em que acontece também ele é um tempo curto, né, é um pequeno espaço de tempo ali em que os meninos se encontraram depois da escola e resolveram fazer essa brincadeira. Então, esse tempo que nós temos aí no conto também, ele é bem curtinho. O espaço em que acontece é na rua desses meninos, né? E inclusive do narrador personagem. Então, eles têm aí a casa da Ana Custódio como sendo o alvo da brincadeira deles e é onde se passa a maior parte da história. E tem o enredo, que seria como se fosse o esqueleto dessa história, ou seja, como ela inicia, qual é o conflito, qual é o problema, qual é o clímax, o ponto mais alto dessa história e aí o desfecho. Num conto, o desfecho ele é bem interessante porque, em geral, nós vamos lendo e nós vamos tendo uma expectativa dessa história, só que no conto essa expectativa geralmente ela é quebrada. Então quem tem aí, que gosta de ler contos, pode perceber nessa leitura que sempre você inicia a história, ao final você percebe que aquela história ela deu uma reviravolta, como aconteceu aqui na nossa história aí do Moacir Scliar. Então, nesse caso, o conto ele tem essa característica aí, de ser uma história curta, com poucos personagens, 1, 2 personagens, tem os personagens coadjuvantes, né, os secundários, mas esses personagens eles têm uma participação mínima. Sempre você terá aí um personagem ou 2 que aparecerão mais na história, que serão mais importantes. E aqui a professora colocou, então, dessa história, quais seriam os personagens principais? Você tem ali o personagem narrador, né, que não aparece o nome dele, e você tem a Ana Custódio, que no início ele fala da questão de ser a bruxa, né? E aí depois o nome dele verdadeiro, o nome dela verdadeiro é revelado. Então seriam esses 2 personagens principais. O que acontece nessa história? Né? Esses elementos que nós vamos tirando aí dessa história é para que nós consigamos entender quais são as características constitutivas desse texto. Por que uma história ela tem então essas características aí de ter os personagens, quando acontece a história, como isso acontece? Ou seja, são perguntinhas básicas que nós podemos fazer para o texto e descobrir aí essas interpretações. Então, e o que acontece nessa história? Nós podemos pegar aqui na questão do enredo. O enredo tem a ver com situação inicial. O que seria uma situação inicial na história? Como a história começa, né? Então, ele começa falando da infância dele e de como os meninos gostavam aí de chamar a Ana Custódio de bruxa e gostavam, né, de fazer brincadeiras com ela. Outra coisa que acontece na história é que eles resolvem então ir lá pegar um bode que eles acharam na rua, ele não sabe de onde era, mas eles pegaram aquele bode e resolveram levar lá na casa da Ana Custódio. E aí esse é o problema da história, né? Quando eles resolvem ir até a casa dessa bruxa. E aí depois acontece que o clímax é quando o nosso personagem narrador, ele machuca a perna e a bruxa, a Ana Custódio, ela vem ao seu encontro. E você fica imaginando que ali agora ela vai tirar a desforra, ela vai pegar aquele menino, né? Ou vai dar um safanão nele, ou ela vai expulsar ele dali, alguma coisa ela vai fazer. Mas aí nós temos a situação final que ela faz totalmente o contrário daquilo que a gente imaginava que ela fosse fazer. Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada? Então, nesse caso aí é na infância desse personagem narrador, né? Depois que eles saíram da escola e eles se reuniram para fazer essas brincadeiras. Eles gostavam de fazer, né, brincadeiras aí, né, que fossem brincadeiras às vezes não tão convencionais, né? Gostavam de fazer arte, né? Então, nesse caso, é nesse tempo aí que é passada a história.
quem narra, né? Então, quem narra é exatamente o personagem principal. Ele está contando em primeira pessoa. Então, se eu fosse fazer uma análise aí desse personagem, eu ia falar, olha, esse é um personagem narrador. Ele mesmo fala sobre a história. O narrador conta fora ou ele também é um dos personagens? Então, ele é o personagem também da história. Nós falamos de personagem narrador. Então, a estrutura do conto, né, de todos os contos, não só desse aí que a professora leu com vocês, ela tem então essa estrutura. Ela tem a estrutura da narrativa ser curta, né? Diferente de outras histórias que nós podemos ler, né? De romances que tem aí vários personagens, tem vários conflitos, problemas, tem várias situações, né? E aí você... Logicamente são livros mais densos também, né? Com um número de folhas bem maior do que um conto que nós vimos aí, né? Numa folha só cabe esse conto. Poucos personagens, apenas um conflito, né? Tem apenas um problema. Nesses livros de romance eles têm, né? Esses romances eles têm grandes, vários problemas, né? O tempo todo está relacionado a essas questões. Quando acaba um, vem o outro, vem o outro, vem o outro, até chegar ao final. Tem alguns livros que têm séries, né? De livros para contar uma história. Poucos personagens, no nosso caso nós tínhamos apenas 2, né? Tem o amigo dele que ele fala, mas o amigo é um personagem secundário. Espaço é limitado, ou seja, era na rua e depois na casa da Ana Custódio, e o recorte, né, temporal é reduzido, ou seja, foi ali naquele período apenas em que eles foram até a casa e não conseguiram fazer o que eles haviam almejado, né, desejado. Então, nesse caso, a estrutura de um conto é exatamente essa, tá? Para aqueles que gostam, que não gostam muito de ler, infelizmente, porque você tem aí na leitura uma descoberta maravilhosa, né, da questão das histórias, né, questões aí que você pode viajar para outros lugares e até outras épocas, outros planetas através das histórias. Mas para aqueles que não têm o hábito de ler, você pode começar fazendo a leitura de um conto, por ser ele uma história curta. E aí, depois dessa leitura, você pode pegar outros e outros e outros, e esse hábito aí se tornar aí realmente a tua rotina de leitura. Então, que tal começar hoje a ler vários contos, né? Faça isso, um por dia, depois vai acrescentando, vai aumentando esse número e de repente você virou um leitor de várias histórias. Então é isso, pessoal. No material você tem aí exercícios relacionados a contos, né? Então você pode pegar, ler esse conto que apresenta-se aí no material e fazer as atividades que a professora colocou da página aqui, para que você entenda qual é a estrutura daquelas que a professora falou relacionado ao conto, para que você aplique aí também a essa história. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!